Fugir das distrações. Essa frase eu escutei 2 semanas atrás e isso ficou muito guardado dentro de mim. Eu estava aqui pensando o que estava me fazendo me distrair. E eu vi que tinha muita coisa que eu estava distraído, sabe? Muita coisa mesmo. Tanto do futebol, tanto, sabe, do videogame, eu estava distraído. E eu entendi uma coisa que é muito interessante, que poucas pessoas elas conseguem entender isso. Quando a gente é um ser humano, quando a gente é uma pessoa que vive distraída, a gente vira uma pessoa que segue o que os outros falam, sem pesar, sem entender direito e sem ter a própria decisão. Então eu estava vendo que eu estava em certos momentos do meu dia, eu estava ficando muito distraído no meu celular. Então eu estava passando às vezes, sabe, 30, 40, 50, 60, 1 hora, 2 horas, mexendo no Instagram, rolando a tela do Instagram. Muitas das vezes eu estava, sabe, distraído com videogame, entendeu? Eu parava ali e falava, não, é o meu momento de distração. Só que depois eu comecei a entender, e depois que eu escutei essa palavra, fuja das distrações, porque quem se distrai, se destrói. E isso é muito verdade. Porque quando você vive uma vida distraída, você não atenta com as coisas que estão ao seu derredor. E isso é muito verdade, porque, por exemplo, quando um bandido, vou dar um exemplo, quando um ladrão ele quer roubar alguém, ele procura o mais distraído, entende? Ele não vai simplesmente e rouba, ele procura o mais distraído, ele procura o que está mais com falta de atenção, então ele estuda o comportamento da pessoa. Ele não vai chegar em qualquer um, porque ele sabe que quem está atento vai descobrir ele na hora, e a pessoa vai lá e foge. Então, isso me fez entender muita coisa. Por exemplo, todos os dias a gente tem um ladrão. Um ladrão que quer roubar a nossa atenção, que quer roubar a nossa vitalidade, que quer roubar a nossa criatividade, que quer roubar o nosso ser em relação. Então, quando você vive distraído, você literalmente acaba perdendo muita coisa. Então, por exemplo, eu estava perdendo muitos momentos de, às vezes, conversar com minha mãe, porque eu estava mexendo no Reels do Instagram. Eu tava perdendo momentos de, sabe, estar com a minha família, porque eu tava mexendo, sabe, no TikTok ou jogando videogame, entende? Então, quando você vive uma vida distraída, você vive uma vida meio sem sentido, entende? E isso é um perigo, porque quando você vive uma vida sem sentido, quando você vive uma vida só no entretenimento, na distração, você vai deixando a vida passar e você não constrói nada. Entende? E a pior sensação de um homem é você ver que a vida tá passando e você não construiu absolutamente nada. Sabe, eu acredito que a pior sensação de um homem é você perceber que você está ficando mais velho e você não construiu nada. Você ainda continua sendo uma pessoa desorganizada, você continua sendo uma pessoa ainda que depende das outras pessoas, você é um cara que continua sem um trabalho, você é um cara que continua sem teu próprio dinheiro, você às vezes é um cara que para cortar o teu cabelo você precisa da tua mãe. Então isso mostra que você está vivendo uma vida distraída, porque o tempo que você poderia estar focando em você mesmo, você está perdendo tempo, despejando a sua energia em distração, em celular. Então, depois que eu entendi que a distração ela destrói a gente, e no sentido em relação em geral, destrói tudo. Então, o tempo que você poderia estar, sabe, se desenvolvendo, o tempo que você poderia estar aprendendo coisas novas, você está rolando o feed do Instagram, você está vendo o que a Virgínia e o Zé Felipe tá fazendo. Você está vendo o que o Vinícius Júnior comeu hoje. Então, isso é distração. E quando eu cortei a distração da minha vida, e quando eu cortei Instagram, quando eu cortei TikTok, quando eu cortei tudo isso, a minha vida melhorou 100%. Porque hoje eu consigo ser mais produtivo. Então, hoje eu consigo, poxa, eu trabalho, eu estudo, eu treino, eu faço outras atividades, aprendo coisas novas. Então, o tempo que eu tô usando o meu celular, eu tô produzindo. Por exemplo, nesse exato momento,
eu estou produzindo. Eu poderia estar usando meu celular aqui para fazer besteira, mas eu estou criando conteúdo para ajudar outras pessoas, entende? Que se sentiam ou até se sente, entendeu? Como eu me sentia, entende? Distraído com a vida. Então, como eu falei, a pior sensação é você perceber que a vida está passando e você não construiu nada. Poxa, aí eu faço uma reflexão aqui com você. Olha para você agora. Você que tem 16, 17, 18 anos. Olha para você agora. O que você tem produzido? Sabe? Olha para sua vida agora e vê. O que você tem feito? Sabe? Você tem 24 horas do seu dia. Nessas 24 horas, o que você tem aprendido? O que você tem aprendido? O que você está aprendendo? O que você está resolvendo? O que você está buscando aprender? O que você já aprendeu de novo? Entende? Quais os novos hábitos que você tem colocado na sua vida? Mas sabe por que você não sabe? E sabe por que você não está sabendo responder essa pergunta? Porque você está distraído. Porque o tempo que era para você estar pensando no que você poderia estar construindo, você está mexendo no TikTok. O tempo que você poderia, sabe, estar saindo para arrumar um emprego. E eu te digo, você não precisa esperar a sua mãe, você não precisa esperar o seu pai para falar bem assim, olha, já está na hora de trabalhar. Não. Você não precisa esperar a sua mãe falar bem assim, filho, tem como você ajudar em casa? Não. Você não precisa esperar seu pai falar bem assim, filho, tem como você trocar ali a lâmpada? Não. Entende? Poxa, quantas vezes você poderia, sabe, com tua mãe aprender a cozinhar? Você tem sua mãe que sabe cozinhar. Você poderia chegar e falar assim, pô mãe, deixa eu aprender a fazer um arroz. Deixa eu aprender a fazer uma carne. Ou, sabe, se você, por acaso, você não tem muito contato com sua mãe, mas você tem o YouTube. Você tem o celular na sua mão, que é um... Cara, isso aqui é uma máquina. Isso aqui é uma máquina que está na sua mão. Mas você pode fazer isso tanto para o bem, tanto para o mal. Mas será que você tem usado o celular para se distrair? Ou você tem usado o celular para, sabe, evoluir? Essas duas palavras que você tem que ver. Se você está se distraindo ou se você está evoluindo. Então, para de se distrair. Para de se distrair. O tempo que você poderia estar mexendo no TikTok, sai do TikTok e vai aprender alguma coisa nova. Sabe? O tempo que você poderia estar mexendo no Instagram, sai do Instagram e vai arrumar um emprego. Ah, mas eu não sei nem por onde começa. Eu vou te explicar. Vai numa papelaria, em alguma lan house, tira uma xerox, faz um currículo para você, sabe? Coloca suas qualidades e entrega nas lojas. Entrega nos, sabe, nas padarias, nos mercados. Não sei onde você vai entregar, mas começa a trabalhar. Entende? Começa a trabalhar, larga o TikTok de lado, larga o Instagram de lado, sabe? Larga o que a Virgínia e o Zé Felipe estão fazendo, sabe? Sai da página da Choquei, entende? E vai começar a evoluir, cara. Quando você começar a evoluir de verdade, você vai ver que todas as distrações, primeiro você vai sentir um arrependimento, mas vai ser um arrependimento bom. Você vai pensar, poxa, cara, quanto tempo eu perdi, que eu poderia estar evoluindo, mas eu perdi vendo Instagram, vendo edit do Neymar. Entendeu? Então, assim, eu penso, sai da distração, foge do que te distrai, entende? E eu sei que você é um cara que tem muitos sonhos, entende? Poxa, eu não sei se você já percebeu, mas toda vez que a gente tenta, sabe, fazer algo diferente, sempre vai aparecer mais distrações. E eu lhe pergunto, sabe, como eu posso dizer, aquele hábito novo que você queria aprender, sabe, aquele curso de inglês que você sempre queria aprender, sabe, aquela aula de Muay Thai que você sempre quis entrar, sabe aquela vontade de trabalhar para ter teu próprio dinheiro, sabe, aquela vontade que você tem de ser um filho melhor. Então, você pode fazer isso, mas tem um porém. Se você estiver distraído, sinto muito, cara, você não vai conseguir. Entende? Se você ficar rolando teu feed, você vai perder tempo. E eu te digo uma coisa, tempo é muito importante, cara. Esses dias atrás eu tava com 2 anos de idade. Entende? Agora eu já sou um adulto. Entende? Então, a pergunta que fica é, o tempo passa rápido. Só que
com o tempo que você tem, o que você tem evoluído? O que você tem construído? Ou será que você tem sido um vegetal? Ou será que você está aí vegetando no mundo? Você está esperando Deus jogar o maná e cair na sua mesa e você... Entende? Sabe aquela faculdade que você sempre quis entrar? Então, por que você não está estudando? Entende? Mas sabe por que você não está estudando? Porque você está distraído. Entende? Então, para de se distrair. E se você continuar se distraindo, você vai chegar em uma certa idade, você vai chegar em um certo ponto que você vai ter o arrependimento ruim. Que é aquele arrependimento, poxa, o tempo que eu perdi mexendo no celular, eu poderia ter estudado. O tempo que eu poderia ter ter deixado de mexer no celular, o tempo que eu poderia, sabe, estar com minha mãe, eu fiquei mexendo no celular. O tempo que eu poderia estar com a minha família, aproveitando a minha família, eu fiquei mexendo no celular. O tempo que era para você estar conversando olho no olho com alguém, você está aqui agora mexendo no celular. Entende? Então, sai do celular um pouquinho, começa a produzir, sabe? Seja um produtor. Comece a produzir, não consumir. E eu falo, a vida de quem produz é melhor de quem consome. Entende? Quando você começa a produzir mais, você começa a consumir menos. E quem produz mais tem uma vida melhor. Entende? Então comece a ser produtivo. Fuja das distrações e você vai ver sua vida transformar. Fechou?